Olá, eu sou o pastor Rogério e eu convido você a reservar um tempo, um curto tempo, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode nos enriquecer, ela pode nos aconselhar, ela pode nos direcionar para as portas do céu. E eu te convido então que você separe esse tempo, né? Que Deus te abençoe por isso, porque nesses dias em que estamos em isolamento, podemos sair tão pouco, nada melhor do que nós meditarmos na palavra do Senhor, nada melhor do que ouvir o que Deus tem para falar conosco. É um momento de aprendizado. E a mensagem, o estudo de hoje, eu denominei como Aprendendo com a Crise. E o que nós podemos aprender nesses momentos de dificuldades, crise, através da palavra de Deus? O que Deus está falando conosco? E eu quero então iniciar lendo um texto que se encontra em João, capítulo 4, do versículo 31 ao 34. É um texto em que Jesus ele fala algumas coisas importantes para os discípulos, e quando Jesus diz isso aos discípulos, ele havia logo um pouco antes dado uma lição de espiritualidade, uma lição de vida para uma mulher samaritana, uma mulher que ainda não conhecia Jesus, uma mulher que precisava ouvir a palavra, uma mulher que precisava realmente ouvir Deus falar em seu coração. E quando Jesus trava esse diálogo com essa mulher, ela logo reconhece que esse homem poderia ser o Cristo, o Messias, aquele esperado. E quando essa mulher sai desse encontro com Jesus e vai à sua cidade buscar as outras pessoas para falar sobre Jesus, os discípulos chegam e aí Jesus diz o texto que nós vamos ler agora, então, que se encontra em João, capítulo 4, versículo 31, 34, que diz assim: E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repetindo o versículo 34: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. As pessoas muitas vezes não têm entendimento da profundidade do que Jesus está dizendo aqui. E eu confesso que eu mesmo, por mais que estude, ainda não alcancei a extensão plena do que Jesus realmente quer dizer com essa palavra. Mas uma coisa eu sei: a vontade de Jesus era outra. A comida que Jesus diz que tinha para comer era fazer a vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados com a comida, com o que vamos comer, o que vamos ter na mesa, e nos esquecemos de que há muitas pessoas que não têm o que comer, há muitas pessoas que estão morrendo de fome, há muitas pessoas mais necessitadas do que nós. E Jesus nos dá a lição: minha comida é fazer a vontade do Pai. Às vezes nós precisamos esquecer as nossas necessidades pessoais e lembrar que as outras pessoas também têm necessidades. E que fazer a vontade de Deus é mais do que comida. É muito mais do que
pensar em comer ou o que comer. Nós temos que dominar esse desejo e lembrar que fazer a vontade de Deus é mesmo que comer. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos alimentamos espiritualmente. Nós nos fortalecemos em Deus. Nós nos fortalecemos na sua palavra. Nós nos fortalecemos porque estamos obedecendo a sua palavra. Nós nos fortalecemos porque estamos nos alimentando em fazer a vontade de Deus. E quando eu penso nisso, eu sei que nesses dias em que nós estamos realmente passando por tantas coisas difíceis, e não só, não é uma coisa local, mas é uma crise mundial. E nós temos visto tantas notícias tristes, tantas coisas que entristecem o coração. E se entristece o nosso coração, eu creio que o coração de Deus mais ainda. E eu preparei então esse estudo que ensina 5 coisas que nós temos que aprender com essa crise. E eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, me acompanhe. Lucas capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 25 ao 28. E o texto diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ainda, vamos ler mais um texto, 2 versículos apenas, em Mateus 24, 36 e 37, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vemos aqui, irmãos, nesta palavra, que Jesus nos adverte, dizendo que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E nós temos presenciado acontecimentos que se encaixam nesse texto, que parece que foi escrito ontem, um texto atual, mas escrito há mais de 2000 anos atrás. Um texto que nos revela que os acontecimentos de hoje realmente são sinais dos últimos dias, são sinais dos fins do tempo, são sinais de que a vinda de Jesus está próxima. E a palavra também diz que Jesus disse que aqueles dias que antecederiam a sua vinda não fossem abreviados. A palavra diz que é possível que muitos dos escolhidos, muitos cristãos, muitos crentes, se desviariam, porque virão coisas ainda terríveis. As pessoas e nós vamos presenciar coisas absurdas. E quando você menos pensa, as coisas acontecerão. E foi por isso que Jesus disse: sobre aquele dia, sobre aquela hora, ninguém sabe. Nem ele, nem os anjos, ninguém. Somente o Pai. Mas ele disse e nos advertiu que aquele dia seria como nos dias de Noé. E os dias de Noé nós sabemos. Enquanto Noé testemunhava, construindo a arca por um período de 100 anos,
As pessoas provavelmente tiveram todas as oportunidades para conhecer Deus. As pessoas tiveram todas as oportunidades para conversar com Noé. As pessoas tiveram todas as oportunidades para, pelo menos, questionarem por que daquilo, por que Moisés construiu uma arca. E as pessoas poderiam ter buscado uma solução, uma resposta com Noé, e talvez encontrado Deus, e talvez sido salvo. Mas, como aconteceu nos dias de Noé, as pessoas não estavam preocupadas com Deus. As pessoas estavam preocupadas mais com seus problemas pessoais, com a crise, com problemas familiares, enfim, com os seus problemas corriqueiros. E Deus estava de escanteio. Deus estava de lado. Deus não era importante. E Deus só se tornou importante no dia em que a chuva começou a cair. No dia em que a porta da arca se fechou com os animais que entraram e com a família de Noé. No dia em que a porta, ao se fechar, diz a palavra de Deus que ela foi fechada, lacrada por fora. Porque Deus sabia que lá no fundo do coração de Noé, por ele ser homem, ele poderia, num certo momento, ao ouvir a voz de desespero, ao ouvir o clamor do povo, abrir a porta. E é por isso que a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. Porque Deus derramou a chuva e Deus cumpriu com a sua palavra. E os dias de hoje não são diferentes. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Agora há pouco eu vi uma notícia que eu achei um absurdo. A namorada matou o namorado com uma agulha daquele, eu esqueci o nome daquele lá, narguilé. É uma espécie, é um aparelho que eles põem lá, ficam aspirando uma fumaça, como se fosse um cigarro, alguma coisa assim. É uma porcaria, essa é a verdade. Mas ela matou o namorado com a agulha de narguilé porque estavam brigando por causa de um pastel. Olha o absurdo que nós chegamos. As pessoas matam, tiram a vida do outro por causa de um pastel. Outro dia eu vi um menino que foi morto por causa de um pipa. Outro foi morto porque só tinha R$10 na carteira e o assaltante queria mais e ele não tinha. E por não ter mais, ele morreu. Agora há pouco eu fiquei assustado com uma outra notícia em que estavam anunciando um novo tipo de golpe. Golpe é o que mais tem na praça. Mas um novo tipo de golpe. As pessoas estão vendendo frango caipira, quando na verdade não é frango, é urubu. Mata o urubu, corta o pescoço, depena, e é uma galinha, um frango caipira. Você não sabe, você não viu. Olha o absurdo. Olha onde chega a humanidade. Olha onde chega a natureza corrompida, pecaminosa do homem. O engano. Irmãos, realmente são dias terríveis em que nós estamos vivendo. E nós temos presenciado perseguições ao redor do mundo contra os cristãos. E aqui vai uma advertência. Se você é um cristão verdadeiro, se você um dia realmente reconheceu Jesus e ele transformou a sua vida, se apegue ao Senhor. Volte para o Senhor. Não fique brincando, não fique dando sopa por aí, não fique brincando de igreja, não fique brincando de ser crente ou cristão, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós estamos realmente, ó Deus, irmãos, nos últimos dias. Eu creio nisso. Eu creio que falta pouco tempo para Jesus voltar.
porque as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. E a palavra de Deus, então, ela nos ensina que nós temos que, nesses momentos de crise, aprender o que Deus quer falar conosco. E aqui, o meu estudo, eu encontrei 5 pontos interessantes que eu acho que nós podemos aplicar na nossa vida. Primeira coisa que nós podemos aprender com essa crise é confiar em Deus. Jesus disse assim lá em Marcos 9, 23, ele disse, e Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E lá no Salmo 125:1, o salmista diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, confie em Deus. Confie no Senhor. Não tenha medo dessas coisas. Não se assuste. Não se desespere. Mas confie no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos pessoas inabaláveis. A nossa fé é fortalecida. Aliás, fé é crer. Fé é acreditar. Fé é confiar. Fé é o exercício da crença, da confiança em Deus. E quando você tem fé, isso significa que você crê em Jesus, que você crê em Deus. Então, creia no Senhor, confie nele, porque confiando no Senhor, irmãos, nada há de nos abalar. Não é um vírus, não é uma outra doença qualquer, não será fome, não será a tempestade, não será nada nesse mundo que vai realmente nos afastar de Deus. Então, aprenda isso nesse momento de crise, confiar no Senhor, aprenda a confiar nele, confie no Senhor. Isso nós podemos aprender, porque confiar em Deus é fácil, basta você realmente crer nele. E quando você crê, a sua confiança vai sendo trabalhada, vai sendo aperfeiçoada, vai sendo amadurecida e ela se torna cada dia mais forte em Deus. Então, o que eu aprendo com a palavra de Deus? Confiar. Nós estamos em crise? Estamos. Os dias são difíceis? São. Estamos presenciando acontecimentos que nos assustam, que nos causam terror, que nos afligem, que nos deixam temerosos, sim, mas a palavra de Deus diz que nós temos que confiar. Se nós confiarmos no Senhor, se nós crermos nele, o próprio Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então, o meu conselho para você, aprenda a confiar no Senhor. O segundo ponto é, não tenha medo. Não tenha medo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que eu vou ler. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. O que diz a palavra de Deus? Não estejais inquietos, ansiosos. Mas o que a palavra de Deus ensina? Ora, que as vossas petições, os nossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. A palavra está dizendo para você o seguinte, olha, não fique ansioso, mas coloque toda a sua ansiedade, leve todos os seus pedidos, todas as suas súplicas, leve diante de Deus em oração. As suas petições apresente a Deus em oração.
A palavra de Deus está dizendo que nós temos que levar tudo, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação ao Senhor. Não tenha medo. Se a doença vier e bater na sua porta, não tenha medo. Uma coisa eu sei, irmãos. Se não for da vontade de Deus, pode vir qualquer doença desse mundo. Você pode ser atingido, você pode ser afetado por qualquer tipo de doença, até uma doença nova que não haja cura, como esse Covid-19. Não importa. Se não for da vontade de Deus, nenhuma doença te alcançará. Praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque você está com o Senhor, e o Senhor é o seu Deus, e o Senhor está acima de qualquer doença, de qualquer problema. Então, irmãos, não tenha medo, não tenha medo. Não fique com medo. Mas antes, dê graça ao Senhor, porque se você ainda está com saúde, é porque pela vontade do Senhor, Ele quer que você continue tendo saúde. E aqueles que partiram? Ora, irmãos, aqueles que partiram, nós temos que entender que também foi a vontade do Senhor. Eu creio que aqueles que partiram com Cristo estão melhores do que nós, porque estão felizes onde estão, alcançaram aquilo que a palavra de Deus promete, uma nova vida, alcançaram o reino eterno, alcançaram a presença do Senhor, estão confortados, os seus corações estão aquecidos e toda a unção de Deus está sobre eles e não há tristeza nos seus olhos, porque a palavra de Deus diz que Deus os consola todos os dias. Não tenha medo. Esses dias eu sonhei com a Cida. A morte da Cida, a partida da Cida foi uma surpresa para mim. E eu sonhei que ela estava na igreja e estava eu, a Cida, a Eliana e o Paulinho. E aí a Cida disse, olha, a Eliana disse, olha, a Cida está curada. E eu falei, é verdade, que bom que ela está aqui, graças a Deus. E eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? O que significa isso? Não sei. Eu não sei. Essa é a verdade. Eu não tenho dom de interpretações, mas se eu fosse interpretar, eu diria que, de fato, a Cida está curada, porque ela deixou esse mundo, porque não há mais pecado na vida dela, porque uma vez que ela foi salva e encontrar-se com o Senhor Jesus, ela alcançou a glória eterna e agora não há mais pecado, não há mais doença, não há mais morte, nada pode atingi-la. Então ela foi curada realmente no sentido mais amplo da palavra. E o que mais? Eu interpreto também que eu acho que o Paulinho e a Eliane seremos os próximos, né? Se isso for a vontade de Deus, a estarmos juntos com a Cida. Mas eu não sei se essa interpretação está correta. Mas seja qual for, o que nós temos que saber é o seguinte: você, Paulinho, você, Eliana, e eu, pastor Rogério, estamos preparados? Irmãos, se a resposta, eu não sei qual é, mas se a resposta for não, ainda não, então está na hora de nos voltarmos para Deus, de nos achegarmos a Deus e nos preparar, porque a morte é certa para cada um de nós. E eu não estou falando isso para assustar ninguém, eu não estou falando isso para causar medo ou terror, eu estou dizendo o que é real. Ninguém vai ficar aqui para semente.
Ou Jesus volta e nós vamos ser transformados, arrebatados, levados ao céu, ou todos vamos dormir. E quando Jesus voltar, diz a palavra de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. E depois os que estiverem vivos e forem salvos serão transformados. Mas, como Jesus disse, sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Por isso, meu irmão, eu te advirto, volte-se para o Senhor. Se apegue ao Senhor. Não fique esperando o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser um dia tardio. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, porque hoje é o dia que Deus está falando com você. Confie no Senhor. Não tenha medo. E olha o que diz aqui 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Lucas 12, 4, 5 também diz: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Meus irmãos, não viva com medo. Não tenha medo. Toda a sua ansiedade, leve aos pés do Senhor. Lance sobre ele, porque a própria palavra diz que ele tem cuidado de nós. E Jesus disse, olha, não tenham medo, porque os homens maus, os ímpios, o máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida física, sua vida biológica. Mas ele diz assim, olha, eu vou ensinar para vocês a quem vocês devem temer. Vocês devem temer a Deus. Não porque Deus é mau, não porque Deus tem prazer em tirar a vida ou maltratar alguém, não. Nem mesmo lançar alguém no inferno. E nós sabemos que a palavra mesmo ensina que Deus não preparou o inferno para nós. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas as pessoas, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, decidem não entrar pela porta estreita e escolhem o caminho largo, porque esse caminho é mais fácil, esse caminho é mais atrativo, mais desejável, e acabam indo para o inferno, porque rejeitam a verdadeira porta que é Jesus, porque rejeitam a salvação que está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu vos digo, não tenham medo. E sabe, quando você confia em Deus, essa confiança, essa fé, ela se torna tão poderosa, ela se torna tão sobrenatural, que ela te faz enfrentar todo tipo de perigo, até esquecer de qualquer tipo de sofrimento, porque ela traz uma segurança, uma confiança, que você se torna, como diz a palavra, como os montes de Sião, inabaláveis. E essa semana também eu vi uma notícia muito triste. E eu pensei nisso agora, sobre confiar em Deus e não ter medo. Eu vi uma foto de um menino na África, amarrado a uma árvore, esperando para ser morto, apedrejado, por causa da sua fé em Cristo. Me faz lembrar de Estevão. Mas depois de Estevão, irmãos, centenas, milhares de cristãos foram mortos por confiar em Cristo.
por professarem uma fé em Cristo. Foram mortos porque rejeitaram o mundo, mas aceitaram Jesus. E é sobre essa fé que eu estou falando. Uma fé inabalável. Uma fé que faz você confiar sem pensar em qualquer outra consequência. Uma fé que faz você não ter mais medo. E é essa fé que nós alcançamos quando nos voltamos para Deus, quando nos permitimos o Espírito de Deus trabalhar em nós, quando permitimos Deus fazer a obra que tem que ser feita em nós, quando permitimos o Espírito Santo purificar a nossa vida, o nosso coração e nos transformar de uma forma que só Ele pode fazer. E depois disso, a palavra de Deus também ensina que nós temos, que podemos aprender nesses momentos de crise, que ela pede de nós que nós nos quebrantemos, que nós nos arrependamos e que nós nos convertamos. Eu quero ler com você agora 2 Crônicas 7, 13 e 15. O texto diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Olha, perceba o que Deus está dizendo ao povo de Israel, a nós agora, o povo de Deus que somos os cristãos, o povo escolhido, o povo separado. Deus está dizendo, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Ele, dos céus, ouvirá. Ele perdoará os nossos pecados. Ele sarará a nossa terra. Já perceberam como a terra está em angústia? Nunca se falou tanto de terremoto no mundo como nos dias de hoje. Até no Brasil, que nunca se ouviu falar de terremoto, estamos ouvindo falar de tremor da terra. Nunca se viu tantos tsunamis como tem ocorrido no mundo. Nunca se ouviu de tantos tufões, furacões, tempestades. A terra está bramindo, a terra está agitada. Mas a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, se orar, se humilhar, se voltar-se para mim, se me buscar, eu ouvirei e sararei a sua terra. A terra está angustiada por causa do pecado. Cada dia mais a gente fica assustado com tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Como o homem se desviou e tem se desviado cada dia mais da vontade de Deus. A terra sente isso. As nações estão em angústias. Há crises em todo o mundo. Homens se matando por causa de coisas, posses. E vão morrer e não vão levar nada do que conquistaram, seja que preço for. Ninguém vai levar nada. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos quebrantarmos, nos arrependermos e nos convertermos. E essa palavra é para você que ainda não se decidiu em relação ao Senhor. O que você está esperando? Não deixe para amanhã. Lembre-se, a palavra também adverte.
que quando Jesus vier e quando a igreja subir, aqueles que ficarem sofrerão, pagarão com a sua vida a sua salvação. Cuidado, não brinque com coisa séria. Não vamos brincar com a palavra de Deus. Não vamos brincar com coisas que são mais do que sérias. Deus nos conhece. Deus conhece o seu coração mais profundamente do que você. Deus sabe o que você está precisando. Abra a porta do seu coração. Deixe o Senhor entrar. Não deixe para amanhã. Não perca tempo com coisas que não valem a pena. Esse é um tempo, irmãos, de nós consertarmos nossas vidas. É um tempo de fazer aliança com Deus. Porque quando nós fazemos aliança com Deus, irmãos, nós somos capazes de superar todas as coisas. Porque o Senhor nos dá força em todos os aspectos. O Senhor nos livra de todo o mal. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor não nos deixa prostrado. Podemos até passar necessidades, mas não vamos morrer de fome. Porque no momento de Deus, Ele superará cada uma das nossas necessidades. Ele proverá cada uma das nossas necessidades. Lembre-se disso, meus irmãos, porque o Senhor realmente está falando conosco. Meus irmãos, a palavra de Deus ainda diz assim, que nesses momentos de crise nós temos que anunciar o Evangelho. Você que é cristão, você que conhece a palavra de Deus, não perca tempo com coisas inúteis, mas anuncie a palavra de Deus. Olha, Jesus disse lá em Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E em Mateus 28:19 e 20, também disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Irmãos, temos que pregar a palavra de Deus, temos que anunciar as boas novas, porque se você possui as boas novas na sua vida, se você foi alcançado pela graça de Jesus, você está sendo muito mesquinho, você está sendo muito arrogante, você está sendo muito pobre se não compartilhar essas boas novas que você está experimentando com aqueles que ainda não conhecem o Senhor e estão indo para o inferno. Anuncie o Evangelho. É o que Deus tem dito para mim. Confie, não temas, não tenha medo, quebrante-se, arrependa-se e converta-se. Mas pregue a palavra, anuncie o Evangelho, fale de Jesus, fale com seus amigos, mande mensagens. Hoje os meios de comunicação são tão fáceis e tão acessíveis. Mande mensagens para aquelas pessoas que você sabe que ainda não conhecem Jesus e fale de Jesus. Dê o seu testemunho. Fale das experiências que você tem com Ele, ou já teve com Ele. E se você não tem experiência com Deus, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Comece a orar. Porque a oração é uma aventura com Deus. Quando você dobra o joelho, quando você ora, você
Na verdade, está entrando no Santo dos Santos, onde o véu foi rasgado, onde Jesus está oficiando, intercedendo por nós. E Ele colhe as suas orações, e Ele ouve as suas súplicas. E Ele pode, para escutar no fundo do seu coração, da sua mente, aquilo que as suas palavras não são capazes de traduzir. É por isso que a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós não sabemos expressar ou exprimir os nossos sentimentos profundos. Mas Deus sabe. Deus conhece você lá no íntimo. E Ele sabe o que você precisa. E quando você ora, e quando você dobra o seu joelho, e quando você entra no Santo dos Santos, irmãos, não tem coisa melhor. É como se você se desligasse desse mundo, dessa terra, e você começasse a andar já nas ruas do reino dos céus. É como você experimentasse por uma fração de segundo a glória que está por vir. A oração é uma aventura. Então, anuncie o Evangelho, fale das boas novas com Deus, fale daquilo que Deus fez na sua vida ou está fazendo. E por fim, irmãos, o que nós podemos aprender com essa crise é o que Jesus disse em Lucas, que nós já lemos e vamos ler de novo, capítulo 21, 25 e 28, que ele diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Só não percebe quem não quer perceber. Os sinais da vinda de Jesus estão aí. E o que Jesus disse? Ora, quando você perceber tais sinais, levante a vossa cabeça, porque a sua redenção, a vossa redenção, a nossa redenção está próxima. Que essa redenção chegue mesmo, porque é o que nós estamos precisando. Mas antes disso, irmãos, aprenda que nesses dias em que ainda precedem a vinda do Senhor, você deve se voltar para Deus. Você deve reatar os seus laços com Deus. Você deve buscar a santificação na sua vida. Você deve dobrar os seus joelhos e falar com Deus. E se tiver que confessar alguma coisa, confesse ao Senhor. Peça perdão. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu lar, na sua casa, em todos os seus projetos, em todas as suas coisas. Deixe o Espírito Santo falar com você. Volte-se para o Senhor, se apegue a Ele, porque os sinais dos tempos estão aí, são claros e a nossa redenção está se aproximando. E eu quero orar por você nesse momento. Amém? Pai Santo, abençoa esse irmão, essa irmã
que tirou esse tempo, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, ó Deus, os conselhos, Senhor, da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra realmente possa fazer, ó Deus, toda a obra que o Espírito Santo quer que ela faça. Que ela possa transformar os corações daqueles que ainda não tiveram seus corações transformados. Que ela possa, Senhor, libertar aqueles que ainda estão cativos. Que a Tua palavra, Senhor, realmente, ó Deus, restabeleça, Senhor, os laços de amor entre o Senhor e entre, ó Deus, os Teus filhos. Que a Tua palavra realmente nos fortaleça nesses dias. Que nós possamos aprender com ela, Senhor, a confiar, a não ter medo, Senhor, a nos, ó Deus, humilharmos, pedirmos perdão, nos santificarmos, nos voltarmos para Ti. Que ela nos ensine, Senhor, como, ó Deus, proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra, e que, sobretudo, Senhor, nós possamos nos preparar, Senhor, segundo a Tua vontade e conforme a Tua palavra nos ensina. Santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja. Jesus, é o que eu te peço nesse dia maravilhoso. Abençoa toda a Tua igreja, Senhor, aquela que foi, ó Deus, selada com o sangue de Jesus. Que ela realmente seja, ó Deus, uma igreja cada dia mais santa, imaculada, e que ela esteja, ó Deus, atenta, que não falte o seu azeite, Senhor, para que quando o Senhor vier, ela esteja, ó Deus, vigiando e preparada. É o que eu te peço, meu Pai amado, no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, pela sua paciência, pela sua atenção. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana. Fique na paz do Senhor. Amém.